Estamos aqui no nosso canal do YouTube, o Felipe Cardoso Sem Freio, com uma dupla de respeito. As vozes mais importantes hoje da Liga dos Campeões da Europa no Brasil. Estou com o André Henning e o Jorge Igor, que, além de muito competentes e talentosos, vão dar a honra do conhecimento deles aqui para o nosso canal. André Henning, está tudo bem? Está me ouvindo bem, André? Estou te ouvindo bem, Felipe. Obrigado aí pelo convite. E é uma honra aqui estar participando com você, ao lado desse grande narrador que é Jorge Igor, e um companheiro de... Já se vão, acho que 15 anos quase, cara, de 15 anos de trabalho lá em esporte interativo e agora TNT Esportes. Então é uma alegria para mim. Jorge Igor, meu amigo, tudo bem? Antes de mais nada, saúde está em dia, né? Em dia! Bom dia, boa tarde, Felipe, André, todo mundo. Agora a gente está naquela fase para quem não soube, né? Eu tive um câncer de tireoide diagnosticado em maio, no final de maio, e foi logo depois da semifinal da Champions, na minha participação na Champions terminar, então não perdi nenhum jogo, nem da última Champions, nem dessa, né? Porque a recuperação ela se deu justamente nesse intervalo entre uma edição e outra, e agora são exames, nesse primeiro ano a cada 3 meses, né, exames de sangue e tal, vou acompanhando tudo. Os primeiros exames foram ótimos, e aí depois essa periodicidade vai aumentando ali para 6 em 6, e com ultrassonografia da região, é aquele período de 5 anos para a gente detectar se tem algum risco de voltar ou não, mas o acompanhamento lá com o Dr. Roberto Elias está sendo fantástico e está tudo caminhando bem. E o André lembra dos 15 anos, e já vale contar uma história rápida para começar, né? O André foi o cara que selecionou o primeiro time de narradores, comentaristas, apresentadores do antigo esporte interativo. E eu fui selecionado por ele, né? Eu fui contratado por ele, fui convidado por ele, depois dos testes que a gente fez lá, e estamos nessa parceria aí há mais de uma década. Olhos de lince, né, André? Pô, mas essa foi fácil, né? Eu brinco com todo mundo que eu trabalho, que eu falo, a culpa é minha. Mas, pô, essa foi tão fácil, cara, a contratação do Jorge Igor, porque o Jorge é um talento, e era um garoto, e a gente olhava para ele e falava, pô, o que esse moleque narra, cara? Então, essa contratação foi fácil. Eu, quando comentava jogo na Rádio Brasil, com o Jorge Igor narrando, eu acho que ele falava umas 20 mil palavras por minuto, que era impressionante o improviso dele, era um negócio assim absurdo. Bom, mas vamos parar de elogios, senão a gente fica elogiando um ao outro aqui o programa inteiro. O objetivo não é esse. Olha, eu estou com a camisa do Real Madrid, eu sou Real Madrid e Arsenal. Mas como o Arsenal não ganha porra nenhuma e não joga a Liga dos Campeões, eu vim com a camisa do Real Madrid, a branca. Até o Real ganhou ontem o jogo dele. O André, me diz uma coisa, eu vou fazer a pergunta para os dois. Qual é o teu jogo inesquecível de Liga dos Campeões? Pô, são muitos, Felipe, assim, cada jogo de Champions, na verdade, ele se torna inesquecível. O de ontem também é? Não, Oi? O de ontem também foi? Então, eu ia falar isso, porque assim, as pessoas acham que é exagero, mas não é, cara. Ontem eu fiz um City e PSG, pô, incrível. Oi? Aí, na véspera, tinha feito o United se salvando de novo, o Cristiano salvando o United. Todo jogo tem uma história maravilhosa para ser contada, mas se eu tiver que escolher um só, eu escolheria a primeira final de Champions que eu narrei no estádio. Foi o primeiro jogo de Champions que eu narrei no estádio. Eu tinha tido uma passagem bem interessante. Eu tinha ido a Barcelona para narrar um Barcelona e Arsenal. Seria o primeiro jogo em loco. A gente ainda passava só nas parabólicas. Perdeu, certamente. Tomou 4 com 4 do Messi. 4 com 4 do Messi. E eu fui lá para narrar o jogo, cheguei lá, sentei na posição, tudo bonitinho, tudo bonitinho. Cadê a linha? O cara não tinha pedido a linha. A gente não tinha experiência em viagens internacionais, em transmissões internacionais. O cara não tinha pedido a linha. Eu não tive como transmitir o jogo. E o Jorge narrou o jogo do Brasil. Eu fiquei entrando pelo telefone. E o Messi fazendo história, 4 gols, tal. Então, a primeira tentativa de narrar um jogo em loco, nossa, foi frustrada. E aí veio a narração da final de Berlim, 2015, que foi a vitória do Barcelona sobre a Juventus, com o gol do Neymar no último segundo. Acho que se eu tiver que escolher,
vou escolher aquele jogo. Ó, e a tua, Igor? Assim que você tem um carinho especial. Eu lembro só essa história do André para completar. Assim, o André é um cara tão nobre que no momento em que ele estava, claro, muito frustrado e muito chateado por não conseguir fazer o jogo lá, daquela ocasião que ele contou, a gente se falou rapidamente por telefone antes, e aí ele disse uma frase que eu nunca esqueci. A gente nunca comentou depois sobre isso. Ele falou, cara, é claro que eu estou chateado aqui, mas o que me deixa menos chateado é saber que você vai ter a chance de fazer esse jogo. Então, assim, acho que mostra... Acho que é o tipo da postura, assim, o tipo do episódio que mostra o que é a relação da gente desses 15 anos aqui, de muito respeito. Enfim, André é um baita companheiro que companheiro, professor, vamos entrar nesse assunto mais para frente. O meu jogo não tem como ser outro, Felipe. 8 de maio de 2019, a gente não esquece nem a data, porque o que fez, nem o Lucas vai esquecer, porque o que ele fez naquela noite é mágico. Ele faz 3 gols no segundo tempo, numa semifinal que já estava praticamente perdida. Eu já saí de casa nesse dia. É engraçado, né? Porque geralmente os jogos incríveis na minha carreira no esporte interativo, /TNT Esportes, são jogos onde eu não estou esperando nada. O Guarani e ABC da Série C de 2016, o ABC faz 4-0 no primeiro jogo, e quando eu estou saindo de casa para narrar o segundo, eu estou pensando, o que eu vou falar na abertura? Porque não tem o que falar, não vai acontecer nada. E aconteceu, o Guarani fez 6. É uma loucura. E nesse dia, eu saí de casa certo de que iria narrar a vitória do Ajax, de novo, os meninos do Ajax, o time jovem, voltando, fazendo o Ajax voltar a uma final de Champions depois de tanto tempo. Aí o Lucas faz aquilo que faz no segundo. E é um pouco assim, e o que deixa muito marcante para mim, com certeza como foi marcante a narração do gol do Cristiano Ronaldo terça-feira do André, é aquela felicidade da gente estar tão envolvido com a história, tão em cima da história, da gente antecipar segundos antes uma coisa que vai acontecer, que foi o que saiu ali no gol do Lucas, que os jogadores estavam esgotados, ali não tinha perna, não tinha força, era muito coração, pá, o gol saiu logo depois. É daquelas coisas que o atacante às vezes fica 90 minutos esperando uma bola, né, o centroavante. O narrador às vezes espera uma vida inteira ter uma chance como essa. Que bom que eu tive em 2019. Ô André, eu vou mudar de assunto rapidamente, que a gente não vai falar só de futebol, não, senão fica muito chato só falar de futebol. Não que o futebol seja chato, bem que o futebol no Brasil está bem chato atualmente. Eu vou te fazer essa pergunta porque, quando eu coloquei nas minhas redes sociais que ia entrevistar você e o Jorge Igor, logo me disseram, pergunta lá para o André se ele não tem medo de se posicionar tão fortemente de forma política nas redes sociais, porque você ataca demais o atual governo. Como é que é isso para você, André? Eu tenho medo, sim. Tenho medo. Eu não vou mentir, não. De tanta coisa que eu tenho visto aí no Brasil, eu tenho medo. Mas, Felipe, eu cresci apaixonado por história. Eu gostaria de ter de ter cursado história na faculdade. Tive que ir para o jornalismo porque exigia o diploma, aquela história tal, que depois virou uma briga. Mas na época tinha que se fazer jornalismo para poder exercer a profissão. E eu queria ser jornalista, mas eu gostaria de ter feito história. E um dos assuntos que mais me fascinou em todo o meu estudo de colegial, hoje ensino médio, foi a ditadura de 64. Na mesma época eu vi a minissérie Anos Rebeldes e fiquei completamente apaixonado pela história daqueles jovens garotos que queriam que queriam ajudar o país, que queriam lutar pelo país, né, por aquilo que eles imaginavam que fosse certo no momento. E eu cresci admirando aquelas figuras. E ao mesmo tempo feliz por não estarmos vivendo na minha época de juventude aquele momento, mas também me lamentando, cara, eu não tive essa chance, não tive. E aí surgiu agora, evidentemente que é uma outra situação, eu estou num outro momento da vida, mas eu fui fazer outras coisas, né? O Brasil estava lá tocando bem ou mal, estava tocando a sua vida, mas nesse momento eu acho que chegou a hora de me posicionar, né? E aí, alguns meses, anos, sei lá, eu tenho me posicionado e tenho feito o meu dever, que eu gostaria de ter feito quando garoto. Gostaria de ter lutado por alguma causa, por alguma coisa. E hoje eu sinto a necessidade. Eu não escolhi
Ah, vou resolver lutar hoje. Deixa eu ver que causa que está aí pelo mundo. Não. Foi o ideal de momento, né? Foi o que aconteceu e que está acontecendo no Brasil, que eu acho extremamente perigoso, e eu resolvi me posicionar. Agora, respondendo bem diretamente, tenho muito medo mesmo. Tem. Eu me lembro, Jorge Igor, a primeira vez que eu vi o André Henning, a Rádio Globo montou um stand no aterro do Flamengo para transmitir um programa. Acho que era um domingo, aquele programa de 11 horas, uma coisa assim. E eu era o comentarista do programa, era o Zeca Marques, o apresentador. De repente passou um maluco careca, correndo. Aí eu falei para o Zeca, eu acho que é aquele narrador do esporte interativo, o André Henning. E a Thaisa Bravo era a nossa companheira, e ela confirmou. E aí, é a primeira vez que eu vi o André Henning na minha frente. E você, Igor, essa coisa de se posicionar politicamente em rede social, o que você pensa disso? Eu não vejo nenhum problema, eu acho super saudável. O que me preocupa é o empobrecimento da qualidade do debate público. Então, a gente tem pautas que são extremamente importantes, mas o debate ele é desvirtuado porque as pessoas, ao invés de priorizarem pautas, eu estou falando do grande público em geral, infelizmente, né? A gente tem uma parcela, Felipe, do nosso público que consegue separar muito bem as posições políticas de cada um da admiração que tem pelo profissional, né, do trabalho que cada um executa com o microfone na mão e tal. Mas, infelizmente, tem uma parcela muito grande que talvez até seja a maioria. É a maioria, certamente. Nas redes sociais, sem dúvida. Não sei se no todo da sociedade, né? Porque às vezes a gente fica com a impressão que é meio uma coisa do cancelamento, né? Às vezes você fala alguma coisa e aquilo repercute mal na rede social e você começa a receber um monte de pancada e você fica com a sensação que você vai sair na rua e vai estar todo mundo... Mas não é assim. É um outro mundo. O mundo da rede social não é necessariamente igual ao mundo que a gente vive aqui no dia a dia quando sai na rua. Uhum. Mas o que me preocupa é isso, as pessoas entenderem que são pautas importantes, são pautas que têm que ser debatidas, que o profissional de mídia é um cidadão como qualquer outro, ele tem direito a voto como qualquer outro, ele tem direito a se posicionar como qualquer outro. Mas, infelizmente, Felipe, acho que a internet potencializou esse fenômeno. As pessoas não estão abertas ao debate, acho que as pessoas não estão maduras ao debate. Hoje eu estava pensando sobre essa coisa do profissional revelar o clube que torce. E é engraçado, porque quando eu comecei na carreira lá atrás com você, era muito mais delicado tocar nesse assunto. O profissional se assumir no microfone, que é torcedor do Fluminense, do Botafogo, do Corinthians, era porque o torcedor não sabia separar as coisas, achava que você ia gritar mais o gol para um do que para outro. O negócio ficou tão louco que hoje as pessoas, um palmeirense, ele consegue digerir melhor um corintiano assumido, narrando o jogo do time dele, do que ouvir uma opinião política contrária. Do que, eu sou petista, se tem um cara subidamente bolsonarista narrando o jogo, eu não vou assistir. Ou o contrário, eu sou bolsonarista, esse cara é de esquerda, eu não posso... Chegamos num nível de loucura. Uma hora, Felipe, essa coisa vai ter que parar. Mas, infelizmente, a gente está no meio desse incêndio e a chama está alta ainda. Isso é lastimável, sem dúvida nenhuma. Agora, André, eu vou tocar no outro tema com você e com o Jorge Igor, que é muito delicado e, eu confesso, tem me revoltado muito. Eu estou muito à vontade para falar disso, porque o Jorge Igor me acompanhou na Rádio Brasil. Eu lancei Mulheres Estagiárias, eu sempre dei oportunidades a pessoas do sexo feminino, eu sempre fui uma pessoa aberta a qualquer tipo de oportunidade, qualquer tipo de gênero, de opção sexual, de tudo. Nunca isso foi uma coisa determinante para eu contratar alguém ou não. Nunca, em momento algum. Eu sou absolutamente fã de uma palavra, meritocracia. Eu acho que competência profissional tem que estar acima de tudo. Tem que estar acima de gênero, de cotas e etc. Isso está me incomodando demais atualmente. Eu vejo uma tendência muito ruim no jornalismo esportivo. Aliás, o Benjamin Bach, o Benja, ele um dia disse que o jornalismo esportivo acabou numa entrevista que ele deu. Eu fiquei pensando muito sobre isso.
incomoda demais um treinador negro não ser criticado e um treinador da raça branca ser torpedeado. Por que acontece isso, André? Ou não acontece? Eu não. Se você tiver o exemplo, eu acho que é um exemplo nítido. Diga. Renato Gaúcho e Marcão. É uma comparação nítida. O Marcão, ele é uma figura humana, talvez, uma das melhores que eu conheça, mas ele é um péssimo treinador. Ele é muito ruim. Ontem, o Fluminense ganhou do Internacional e parece que o trabalho dele não existe. Não existe quando ganha, nem não existe quando perde. Quando perde, então, não existe nunca. Ao passo que é o Renato Gaúcho, eles fazem o contrário. Então, isso me incomoda profundamente, porque eu acho que a gente tem que criticar quem deve ser criticado e elogiar quem deve ser elogiado diante das nossas convicções. A sensação que eu tenho é que um assunto delicadíssimo esse. Não, delicadíssimo. Mas a sensação que eu tenho, honestamente, é que o Renato Gaúcho, ele é muito mais criticado que o Marcão, porque ele é muito mais vidraça que o Marcão. Ele é muito mais exposto do que o Marcão. Visado. Né? Visado, enfim. Ele é um cara que ele é marcado, é a mesma coisa que acho que quando ele jogava, né? Ele era marcado de perto pelos adversários. E eu acho que acontece muito isso. O Marcão é um cara que está começando a carreira, que merece as críticas quando elas forem necessárias e que o comentarista julgar necessário. Eu não consigo fazer a associação pela cor. Realmente não consigo. Eu posso estar sendo o cara mais ingênuo do mundo nessa situação específica. Eu acho que nem várias... eu estou afirmando, não, André. Sim. Isso é de um segmento específico, não é da imprensa toda, pelo amor de Deus. Sim, claro, perfeito. Eu acho que em vários setores, em vários momentos, isso acontece. Nós vivemos num país racista, preconceituoso. Nós vivemos num país assim. Agora, eu acho que nessa situação a imprensa esportiva ela pega em quem dá audiência. Ela vai focar. A imprensa esportiva ela é, no geral, evidente, porque a gente tem que ter as exceções, elas existem, e são várias ainda bem, mas a imprensa vai pegar no alvo fácil. Ela vai pegar no cara que está ali, e que vai dar audiência, que vai repercutir. A imprensa esportiva foi por um caminho muito perigoso, eu acho. Muito perigoso de se render a certos tipos de assuntos e temas e que, para dar audiência, repercutem, mas que não necessariamente eles são produtivos. Nesse caso específico e em vários aí, eu acho que é realmente por ser visado, cara. Você falar... É a mesma coisa que você chegar na televisão, você falar mal do Luxemburgo, dá audiência. Você falar mal do Thiago Nunes, dá menos. E estou pegando aqui 2 exemplos de 2 técnicos que eu acho maravilhosos. Estou entendendo. E cada um com o seu estilo, cada um no seu momento. Mas o Renato Gaúcho ele vai dar mais audiência que o Marcão. Eu acho que no final das um contas é do Flamengo, o outro é do Fluminense. Tem isso também. Vai dar mais audiência. No final das contas é isso. É isso, né? Eu acho. Você acha que se o Silvinho fosse negro, ele seria muito criticado também? Ou não dá para você pensar nisso? Eu acho, honestamente. Né? Aliás, eu acho que batem muito no Silvinho, tá? Eu acho, só para registrar, eu acho que a cobrança, certo, né? A cobrança com ele, inclusive, às vezes é covarde, por ele ser um cara que fala diferente, que ele é meio Tite, né? Ele tem um discurso meio parecido. Outro dia ficaram criticando a vestimenta dele para dirigir o time. Pelo amor de Deus, né? Pois então, assim, eu acho que até pegam muito pesado covardemente com o Silvinho em vários momentos. E eu acho que não tem a ver com cor, nesse caso. Acho que não. Tomara que eu esteja certo. Agora, eu posso estar sendo ingênuo. Não, é a sua opinião. E eu, olha, sinceramente, eu não discordo dela, não. E nem acho que é a minha que está certa, não. É um debate mesmo, é um tema super delicado. Eu assisti, por exemplo, na véspera do Dia da Consciência Negra, no dia 19, Jorge Igor, um programa na ESPN Brasil,
que eles fizeram uma tela dizendo que só 2 treinadores da Série A são negros, o Jair Ventura e o Marcão. Isso é um absurdo aquilo. Quer dizer, eles querem induzir a gente a quê? Quer dizer, qual é a tua opinião sobre isso? Você pode discordar à vontade, pode achar que eu sou maluco, pode falar o que você quiser, Igor. Eu acho que a pauta do racismo no esporte, ela está presente, mas ela não precisa ser incluída, ela não precisa ser forçada no debate do futebol, né? Quando existem episódios de racismo, o mundo do futebol deve se posicionar de maneira forte, como aconteceu no narrando, né? E ali era uma ocasião onde um fato existia diante dos nossos olhos e ele estava muito evidente. Acho que, às vezes, e aí em cima do que você falou sobre a maneira como o profissional lida com o treinador negro, na crítica, no elogio e tal, eu acho que, quando a gente falou ali da coisa do patrulhamento, do cancelamento, o profissional hoje que está com o microfone nas mãos, quando ele vê todo esse cenário, porque eu concordo com o André, o Brasil é um país racista, de um histórico racista, e a gente está encontrando, assim, a gente está vivendo um pouco dos extremos. A gente viveu, durante anos, uma opressão que ainda existe, mas foi muito pior aos negros, de uma maneira geral, na sociedade brasileira, e hoje existe um espaço para luta, hoje existe um movimento organizado para lutar, só que é preciso entender. E aqui está falando um cara branco que vê a luta dos negros, que não passa pelo que eles passaram, mas que observa episódios diários. E eu citei ali, na narração do caso de racismo em dezembro de 2020, coisas que eu vejo no dia a dia mesmo. Qual foi o jogo, Igor? Foi PSG e Istambul Basaksehir. E aquilo ali é um desabafo de quem vê o preconceito no shopping, de quem vê o preconceito no supermercado, de quem vê o preconceito no farol de trânsito, na padaria. Uma padaria o Marinho contou numa entrevista que entrou numa loja que vende chinelo, ninguém foi falar com ele. Felipe, uma vez, eu não sou negro, enfim, acho que eu sou pardo, assim, eu tenho muita dificuldade, inclusive, até dessa autodefinição, porque o Brasil é um país mestiço, né? Pô, o cara que no Brasil... que São Paulo não tem, né? Não tem. E não sinto tanta falta. O cara que no Brasil é racista com a nossa miscigenação, assim, ele não sabe nem onde ele está, ele não sabe nem de onde ele veio, ele não sabe nem o contexto que ele está inserido, ele é ainda mais idiota. O racista, de uma maneira geral, o racista brasileiro é mais difícil ainda de entender, é o nível de idiotice master. Mas, enfim, eu já passei por situações de chegar numa loja, num shopping center, com uma bermuda, um chinelo, assim, entrar numa loja de material de construção, o segurança está olhando pela roupa. Provavelmente não foi pelo meu tom de pele. Imagine que os negros passam com todo esse histórico de discriminação no Brasil. Eu imagino e ouço histórias. Então, eu só acho que o profissional com o microfone na mão, ele precisa ter segurança na hora de dar uma crítica sem se importar tanto com determinados patrulhamentos. Eu não sou racista, eu não tenho nenhum histórico de comportamento desse sentido, dentro do microfone, com o microfone na mão e fora dele, então eu estou super à vontade para fazer uma crítica ao Marcão, para fazer uma crítica ao Jair Ventura, para fazer uma crítica ao Cristóvão Borges, porque eu vou criticá-los pelo trabalho. Você não tem rabo preso, você pode criticar. Exatamente. Eu nunca vou abordar a questão racial, a não ser que ele sofra algum episódio racista, alguma violência, uma injúria racial dentro do campo. Eu nunca vou abordar o estilo do cabelo dele, isso não me importa. Eu nunca vou discutir a roupa que ele usa, isso pouco me importa é o trabalho. Então, acho que o profissional que tem segurança daquilo que ele pensa, daquilo que ele enxerga e de qual a função dele como comentarista ou como analista, ele precisa fazer essa crítica sem temer esse patrulhamento que, infelizmente, por vezes é exagerado. É necessário, tá, Felipe? É necessário brigar por isso, mas usando bem as armas que a gente tem na mão. Bom, eu vou trocar de assunto para a gente falar agora de uma coisa mais amena, para não ficar muito sisudo o negócio aqui, porque esse assunto é brabo. Flamengo e Palmeiras jogam, hoje é quinta, né? Depois da manhã, no Uruguai. O André, o que você imagina como se vai se desenvolver o início do jogo? Você acha que o Palmeiras está com medo de levar 2 gols de cara assim do Flamengo? Eu acho que se não tiver, deveria estar. Eu teria esse medo, né? O São Paulo recentemente não foi assim? São Paulo?
o Inter também, enfim. Cara, eu teria medo. Eu acho assim, tem muita gente que fala, nossa, Palmeiras e Flamengo vai ser um baita jogo, porque a Supercopa do Brasil foi assim. Eu acho que são coisas completamente diferentes. Eu também acho. Libertadores é outra coisa. Outra coisa, a Supercopa do Brasil era um título irrelevante. Um título de... E aí eu tive que ir no dicionário um dia para fazer uma discussão, acho que com o Mauro Betting, que eu falei que um título era irrelevante. Aí eu fui lá, Mauro, tá aqui, ó, irrelevante. Pô, eu explicando a palavra pro Mauro Betting, ó a minha audácia. Mas tá aqui, ó, irrelevante, de pouca ou nenhuma relevância. Eu acho pouco relevante o Supercopa do Brasil e tal. E eles acharam também, tanto que eles entraram soltos. Ali, se você perdesse o título ou não ia acontecer nada na história do clube, nem na história do treinador, nem nada. Foram e fizeram um baita jogo de futebol. Eu acho que a final da Libertadores vai ser bem diferente, a não ser que aconteça um episódio extremo, sei lá, precisa sair para o jogo desde cedo, isso acontece. Mas eu acho que vai ser um jogo muito estudado, especialmente no começo. Eu imagino que será um jogo de muito estudo. Ô, Igor... Por parte do Palmeiras, tá, Felipe? Por parte do Palmeiras. Eu acho que o Flamengo vai em cima, mas olhando do ponto de vista do Palmeiras, eu acho que ele vai tentar segurar a bronca. A gente tem que fazer um intervalinho, segura aí a tua resposta, tá, Igor? Eu vou te perguntar sobre técnico estratégico, que, na minha opinião, o Abel é muito mais do que o Renato. Não sei se você vai concordar, e a gente conversa já aqui no Felipe Cardoso, sem freio, ouvindo essa dupla de narradores absolutamente fantástica e consagrada, André Henning e Jorge Igor. A gente está continuando aqui a conversar com o André Henning e o Jorge Igor, narradores da TNT Esportes. E a pergunta para você, Igor, em relação a, como diz aquele amigo nosso, a estratégia dos treinadores, do Abel Ferreira e do Renato Gaúcho. Eu considero o do Palmeiras bem mais estratégico. Você concorda comigo, Igor? Não tenho dúvida. Você quer um exemplo? A classificação em cima do Atlético Mineiro no Mineirão. Ele foi com uma estratégia muito clara de segurar o Atlético, de se defender, de esperar um momento certo para atacar, um ataque cirúrgico, uma chegada para resolver o confronto. Claro que aí você tem todo o componente do confronto, do Hulk perder um pênalti no Allianz, do primeiro jogo, okay? Mas eu vejo o Abel, eu vejo o Palmeiras muito mais centrado na estratégia do Abel do que nas próprias individualidades. Até porque o Flamengo tem, sim, uma equipe de qualidade superior, tecnicamente, olhando para quase todas as posições. Mas é uma crítica que se faz ao trabalho do Renato. Quando o Flamengo precisa de algo além das individualidades, de um trabalho tático, quando o Flamengo tem problemas entre o espaço entre a sua defesa e os seus volantes, por exemplo, o Renato não mostra soluções. A gente não vê mudanças do Renato durante os jogos, né, que solucionem problemas que a gente vê no decorrer das partidas do Flamengo. O Palmeiras está invicto fora de casa na Libertadores há 15 jogos. O cara que vem da Europa, que não está acostumado a essa decisão, o Renato está muito mais, já ganhou essa competição dentro e fora de campo. O cara que vem da Europa como o Abel, sem conhecer Libertadores e chega a 2 finais seguidas com essa campanha, com esse nível, com essa qualidade de resultados e de competitividade, que você pode não gostar. Eu acho o Palmeiras feio, eu acho que o Palmeiras podia fazer mais. O Palmeiras é competitivo, o Palmeiras compete contra qualquer um. Isso é muito mérito do Abel. Aliás, eu adoro o Renato, já entrevistei ele várias vezes, já foi no estúdio da Rádio Globo, eu entrevistando. Agora, eu tenho uma raiva dele de 2008 que você não imagina, viu, Igor? Nossa Senhora, aquele jogo... Foi o ano da história do Vamos Brincar do Brasileiro, foi isso? Foi no mesmo ano. Aquela derrota em Quito em 2008 acabou com o Fluminense, né? Meu Deus do céu. O André Henning, eu estou fazendo uma enquete no meu Twitter e vou dar 2 camisas de clubes europeus à escolha de quem acertar.
quem vai fazer o primeiro gol na decisão de sábado. Não é dizer se é o Flamengo ou o Palmeiras, que é muito fácil, né? Você sabe qual jogador do Palmeiras que está sendo muito votado? O Gustavo Gomes, André Henrique. Eu ia falar isso agora. Gustavo Gomes. Porque eu imagino. O torcedor do Palmeiras. De cabeça, né? O torcedor do Palmeiras, eu estava falando com um agora, um primo meu que é muito palmeirense, perguntando onde é que ele ia assistir o jogo, se ele queria assistir comigo, tal, se ele ia a Montevidéu. E ele falou: não vai dar por causa disso, daquilo, outro. Falei, então tá. Eu falei, então tá, boa sorte, né? Boa sorte. Aí ele falou assim: só de jogar sem medo eu já vou ficar feliz. Porque vai ter que ser na bola parada e tal, vai ter que ser. Se jogar a bola e, né? Agora, o próprio torcedor do Palmeiras que quer que o time jogue bola acredita que vai ser na bola parada, se for, né? Então, eu acho que é uma bola forte do Palmeiras, cara. É uma bola forte do Palmeiras e o Gustavo Gomes. Agora, se ilude quem acha que o Palmeiras é só isso, tá? Lógico. A gente, lá na TNT, por termos os direitos de transmissão do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a gente faz muito jogo do Palmeiras. Eu acompanho muito mais o Palmeiras do que o Flamengo, por exemplo, por causa de trabalho mesmo. Uma coisa é ver o jogo passando, tal, a outra é quando você narra, quando você tá ali, você tem uma outra visão do futebol. O Palmeiras, no começo do campeonato, por exemplo, o Palmeiras jogava um futebol muito agradável de se ver, muito eficiente, o Scarpa estava voando, o Dudu é um belo jogador. Então, assim, o Rafael Veiga é um baita jogador. O Everton, um grande goleiro. Baita goleiro. Então, assim, se engana quem acha que o Palmeiras vai ser só bola parada, eu acho. O Everton é legal falar, né, Felipe? Assim, se o Tite chegar, se a Copa do Mundo fosse agora e o Tite colocasse o Everton para ser o goleiro da estreia do Brasil, eu acho que não teria nenhum problema, tá? Eu também acho que não. Eu também acho que não. Sem dúvida. Não teria problema nenhum. Aliás, é uma posição, assim, para a gente descansar, né? Diferente das laterais, né? Laterais é que estão terríveis, né? Você imaginar Danilo e Alexandre jogando a Copa do Mundo, eu tenho urticária. Deus me livre. André, me diz uma coisa, aliás, Igor, agora. Do lado do Flamengo está muito dividida a votação, viu, Igor? É Gabigol, é Bruno Henrique, até a Arrascaeta, que você nem sabe se vai começar o jogo ou não. O Arrascaeta deve começar o jogo ou você acha que o Renato deveria preservá-lo para o segundo tempo? Foi até uma discussão, o André estava comigo, né, no de placa de segunda-feira, porque o André lembrou um negócio que faz todo sentido. Você tem hoje 5 substituições, né? Então eu acho que com o componente das 5, você pode começar com o Arrascaeta e ir até onde der, né? Você pega o Arrascaeta desde o início na melhor condição possível. Não adianta botar no segundo tempo se estiver perdendo de 2-0. Exato. Talvez as circunstâncias do jogo no segundo tempo não permitam, não sejam favoráveis para a entrada do Arrascaeta, né? Então, eu penso igual a vocês. Né? Eu começaria com ele. O fator físico, né? O fator físico também, a gente não sabe quanto tempo ele vai aguentar. Nós não temos essa bola de cristal. Por mais que a ciência esteja evoluída e tal, é uma final, deve estar muito quente lá em Montevidéu, pelo que eu estou vendo aí de previsão do tempo, vai estar muito quente, mesmo o jogo sendo no final do dia. Eu tive no verão antes da pandemia, em Montevidéu, nessa mesma época. Cara, é um calor daqueles, é calor Porto Alegre no verão. Então, assim, é realmente muito quente. E aí, vamos supor que ele tivesse gás e tenha gás para 30 minutos, o que eu não sei, mas ele vai me render 30 minutos. Se eu coloquei ele no intervalo do jogo, eu errei, porque eu vou ficar com o cara lá 15 minutos fazendo figuração, porque eu não vou tirar ele, não vou botar 30 minutos e tirar. Então, eu acho que você tem que começar com ele e vai até onde aguentar. Começa com ele, vai até onde aguentar, depois muda. Agora, ô Felipe, esse negócio de gol de título, né? Quem fez o gol da última final da Libertadores, pouquíssimas pessoas palpitaram o Breno Lopes. Então, ninguém acertaria. Aliás, né, explicando até para quem está assistindo a gente o seguinte: se o jogo for 0-0, começa a prorrogação e vale, né? Quem fizer o primeiro gol na prorrogação fica sendo o primeiro gol do jogo. Agora, se for para os pênaltis, não vale. Aí
todo mundo vai concorrer. Se for 0-0 no tempo normal e na prorrogação. Agora, você sabe, André e Igor, me pediram, um cara respondeu, ele falou Rony, e ele pediu a camisa do United e do Tondela. Esse cara eu vou tirar da lista, sabia? Como é que eu vou arranjar a camisa do Tondela, hein, André? Não faço a menor ideia. Sacanagem, eu acho. Porra. Você tinha que ter falado, entre os 32 times da Champions, e mesmo assim ia ter umas furadas ali, hein? Sheriff, difícil. Tem umas camisas difíceis lá também. Vou te contar, rapaz. Olha, mas você sabe uma camisa que está sendo muito pedida e eu acho que não é porque o cara torce, é porque ela é muito bonita. É a do Sporting. É linda a camisa do Sporting, né? É linda, né? E Sporting é uma história legal, né? De um clube que ficou aí quase 20 anos sem ganhar o Campeonato Português, voltou a ganhar agora e já classificou para o mata-mata da Champions, né? Eliminando o Borussia ontem, né? Coitado do Haaland, né? Não dá mais, né? Vamos falar a verdade aqui. Eu até falei isso ontem no segundo tempo do jogo no último lance, que o torcedor do Real Madrid, do Dortmund, não fique chateado, mas assim, não estão encaixando mais, sabe? Não tem tamanho mais para o Haaland continuar no Dortmund. Não dá mais. Aliás, o Dortmund tem uma camisa linda também, uma torcida incrível, um estádio maravilhoso, né? Eu entrevistei o Antônio Carlos Duarte, que você conhece muito bem aqui do Rio, jornalista que conhece muito de futebol português, trabalhei com ele na Rádio Globo, na Rádio Tupi, na Rádio CBN, e ele disse, ele que conhece muito o futebol português, que o melhor futebol praticado em Portugal é o do Sporting. É o que mais agrada a ele pessoalmente. Olha só, tem muita gente que me segue em Twitter, André Henrique, que nunca foi a São Paulo. É um pecado. Eu adoro São Paulo, adoro. Não para morar, mas eu adoro ir a São Paulo. Já fui mais de 30 vezes a São Paulo. Vou pedir para você indicar uma casa de massa para a galera aí em São Paulo. Eu sei que são milhares, mas indica uma. Olha só, temos aqui um cara que entende mais de São Paulo do que o quase paulistano aqui. É porque eu nasci em Guarulhos, aqui pertinho. Você nasceu em Guarulhos. Eu nasci em Guarulhos. O Jorge Igor conhece São Paulo. Agora, eu falaria o seguinte, pode ir aqui no Bexiga e fechar o olho e entrar em qualquer uma. As casas, as cantinas, as velhas cantinas, do Bexiga, pode ir em qualquer uma. Até aquelas que parecem mais turísticas, tem a C que sabe ali, tem... Mas vamos lá, eu vou recomendar uma. Vai no Lelis. Vai no Lelis. Lelis Tratoria. Vai no Lelis Tratoria, o Lelis... e tem dois... ravioli lá? Tem. Eu amo ravioli. Tem 2 Lelis, porque eles brigaram, e aí ficou um negócio lá, a família brigou, tem 2. Concorrência, eles são concorrentes. Tem um que é na Campinas, tem um que é na Bela Sintra, mas olha só, pode ir em qualquer uma das duas. O Lelis, ele vai te resolver bem o problema para comer uma massa boa, viu? Vou te indicar uma outra também. Família Mancini. Família Mancini. Aonde? Família Mancini. É na Vai Andava, uma rua aqui com vários restaurantes ali no finalzinho da Augusta, que também é lugar de turista. Tem alguma coisa a ver com o jogador, com o Mancini? Não, né? Não. É bem tradicional, deve ter uns 100 anos a casa, sem exagerar muito. Uma vez, o Jorge Igor deve se lembrar, nós fizemos uma viagem Rio-São Paulo de ônibus. A gente saiu da rodoviária do Rio meia-noite, a gente tinha uma reunião na LBV em São Paulo. Você lembra disso? Que é perto de onde eu moro aqui, perto da Barra Funda aqui. A LBV em São Paulo. A gente saiu e chegou de manhã em São Paulo. E a parada, o André, era no Grau, em Resende. Conheço bem. Esse rapaz aí, ele destruiu 2 sanduíches de filé com queijo em 5 Era o famoso X-churrasco. Não, era um só, mas era muito grande, eles dividiam em 2. Era o X-churrasco. Bom pra caramba. Você lembra disso, Pedro? Lembro disso. Foi muito legal. E a gente participou do Momento Esportivo aqui em São Paulo, né? Que tinha uma exatamente. A edição do Rio e tinha uma edição aqui para São Paulo, 12:05. Muito legal. O André,
Vou fazer uma pergunta para você de caráter profissional mesmo. Você ainda almeja voos maiores na carreira? Quer dizer, você é um cara extremamente conceituado, conhecido. Aliás, esse negócio de dizer que você grita muito, continua gritando, porque eu adoro, viu? Pode continuar gritando à vontade, eu adoro. Obrigado. Eu acho que gol tem que ter grito. Senão não é gol, porra. É um lateral. Lance de perigo. Você já viu alguém no estádio falando pro outro, pô, você tá se empolgando demais aí, só porque a bola passou perto, só porque... Não tem isso no futebol, cara. O futebol é emoção. Realmente, narrador de rádio, Jorge Igor sabe bem disso, você deve saber também, às vezes exagera um pouco. Às vezes a bola passa 5 metros da trave e ele diz que passou raspando. Isso acontece, né? Mas isso faz parte do imaginário do rádio. Agora, você imagina voos maiores na sua carreira, acha que você vai conseguir, isso não passa na tua cabeça, você age naturalmente em relação a isso? Naturalmente, Felipe. Eu fico me perguntando aqui, vou fazer uma enquete com a molecada que está saindo da faculdade, que quer ser narrador de futebol, e vou oferecer a ele, para ele escolher um emprego. Provavelmente o meu vai ser muito votado. O nosso, meu e do Jorge. Sim. A gente narra Champions, a gente narra o brasileiro, vai acabar agora o contrato, mas a gente narra o Campeonato Brasileiro, que são as duas grandes paixões. Paulista vocês vão fazer, né? Vamos fazer o Campeonato Paulista, vira e mexe, pingam outras situações, aí a questão de direitos, a gente outro dia estava fazendo o Campeonato Italiano, e aí agora a NBA, enfim, essas coisas elas são meio... Vocês vão fazer a repescagem da Europa agora? Vamos fazer a repescagem da Europa, a gente tem eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, a gente tem... Então, assim, o meu emprego, ele provavelmente ele será muito visado pela molecada, né? Cara, os caras fazem Champions, pô. Então, assim... Agora, eu imagino que quando as pessoas me façam essas perguntas, falam, pô, você imagina trabalhar na Globo, ou né, narrar a Copa do Mundo na Globo e tal, e eu vou ser bem sincero mesmo, eu não tenho porquê não ser. Eu não tenho esse foco, esse objetivo. Isso é ideal, né? Esse fascínio, não tenho. Se um dia acontecer, a Globo é uma baita empresa, eu sou filho de um cara que trabalhou 15 anos na Rede Globo, que foi correspondente internacional tal, eu sei de tudo que é a empresa tal, mas do mesmo jeito que o meu pai um dia saiu da Globo e me mostrou, e mostrou para muita gente que há vida fora da Globo, porque claro. existiu isso no Brasil uma época, né? Vai sair da Globo? Tá maluco? Eu ouvi muito isso. Era uma pergunta recorrente. Né? Pô, vai sair da Globo? Tá maluco? É Globo. Então, assim, não tenho esse fascínio. Eu sou muito feliz na TNT e se um dia vier a Globo, serei feliz na Globo, tomara, serei feliz na Record, tomara, no Sport TV, tomara, na ESPN, onde encaixar, eu serei feliz. Não tenho esse fascínio. Evidentemente... Eu que trabalhei no Grupo Globo por 3 vezes, né? 3 passagens na Rádio Globo, a última quase 10 anos, a gente sabe da seriedade da empresa. O seu tem um nome pequenininho, foi projetado pela Rádio Globo 80%, sem dúvida nenhuma. E você, Jorge Igor, o que você pensa? Evidente, vocês são... A diferença de idade é grande entre vocês? Eu sou bem mais velho. Eu sou bem mais velho que o Jota. Eu sou de 75. Eu nem consigo fazer mais conta. Eu sou de 85. 75, eu sou de 61, sabia? Então, mas tá em forma. Eu nasci no ano em que o Coritiba foi campeão brasileiro dentro do Maracanã. Eu estava nesse jogo com a do Bangu lá. Eu estava lá. Aliás, Igor... Outro dia na rua me deram 55 anos, eu fiquei numa felicidade, me deram 5 anos a menos. Olha só que loucura. E você, Igor, o que você pensa do teu futuro? Quantos anos de esporte interativo já? De tênis? Em janeiro eu faço 15 anos. O André tem um pouquinho mais, o André chegou ainda antes do canal, né, nas parcerias. Em janeiro eu faço 16. Eu cheguei a fazer um programa apresentado pelo Leonardo Baran lá na sede em Botafogo. Eu cheguei a participar.
Era o... Imagino que sejam entrando em campo, ou o fim de papo. Ou jogando em casa. Domingo à noite era o fim de papo. Foi até um programa engraçado, essa história é muito engraçada. Eu tinha ido fazer um jogo Flamengo e América, do Campeonato Carioca, em Edson Passos. O América era da primeira divisão, olha quanto tempo tem isso, né? E eu comentei na Rádio Globo, e o Éboli, Carlos Eduardo Éboli, comentou na CBN. E você não tem ideia, você já deve ter ido a Edson Passos várias vezes, porque você é do Rio. Vamos juntos. O banheiro da imprensa em Edson Passos, eu prefiro uma lata do lixo do que o banheiro da imprensa de Edson Passos. A lata do lixo é mais atraente. E nós acabamos com o banheiro da imprensa, porque ele estava simplesmente imundo. Isso foi tema do programa do Baran de noite, porque a gente fez. Foi uma confusão lá em Edson Passos, foi toda a diretoria do América pedir desculpa. E eu fui ao programa por causa disso, Igor. E o América é um clube simpaticíssimo, cara. Mas o banheiro é fedor. Infelizmente não era legal. Não era um estádio muito tranquilo assim, para a gente trabalhar. A gente sofria um pouquinho lá, não tinha a melhor estrutura possível. Felipe, eu tinha como sonho, assim, como objetivo, quando eu era garoto, eu me lembro de é curiosa essa história. No domingo que o meu telefone tocou com uma ligação sua para aceitar o convite para trabalhar na Rádio Brasil, e isso foi em outubro de 2004. Nesse mesmo domingo, olha que loucura, nesse mesmo domingo eu tinha levado a Paola, que está comigo até hoje, minha esposa, para passar o domingo comigo na Rádio Carioca, onde eu trabalhava e não ganhava nada, mas isso é um outro capítulo. E ela passou o domingo comigo, ela viu como era o trabalho e tal. E aí a gente voltou para casa falando, poxa, tá difícil, né? Porque não pinga grana, assim. Tinham algumas promessas de venda de patrocínio, de rolar alguma coisa para a equipe, mas não rolava. Eu estava muito ali pelo desejo de falar no microfone, de narrar jogos, de aprender e de ser ouvido, de ter aquilo como uma vitrine. Deu certo, né? Você ouviu, me ligou. Essa é uma história para a gente contar outro dia. Mas eu lembro da volta para casa desse dia de dizer para ela, poxa, eu queria viver disso. Meu sonho é viver disso, mas está difícil. E aos 45 do segundo tempo a coisa aconteceu. Meu sonho é continuar vivendo disso. Eu não me imagino, Felipe, fazendo outra coisa. Claro que aí você vai descobrindo oportunidades e vai vislumbrando coisas grandes para a carreira. Eu acho que ainda tem um caminho legal para trilhar de Champions nesses próximos anos. Eu acho que Copa do Mundo é um desejo para qualquer um, né? Nunca tive esse sonho de veículo. Eu estou como o André. Eu queria estar fazendo no melhor espaço possível para mim. Eu também sou assim, eu penso igualzinho. Sempre evoluindo e fazendo o que gosto e cada vez melhor na profissão, e me cobrando muito, e me ouvindo muito, e tentando melhorar sempre. Então, esse é o meu desejo. Agora, eu tenho vontade, e estou na casa há 15 anos, de continuar construindo uma história muito legal na TNT, porque eu sou muito grato. O que eu sou, além das minhas passagens pelo Rádio do Rio, além de tudo que você fez por mim na carreira, me transformando num narrador de rádio, você tinha talento. Muito. E muito disso também, a grande parte, por esses 15 anos, eu devo ao esporte interativo, à TNT Esportes. Então, eu quero continuar retribuindo de alguma forma tudo que esses caras fizeram por mim. A gente fala de empresas que são maravilhosas e tudo que eu ouço dos colegas que trabalharam e trabalham na Globo, por exemplo, é fantástico, do respeito ao funcionário, da maneira como o colaborador é tratado. Eu posso dizer o mesmo do lado de cá, e o André certamente dirá. Eu vou para o meu 15º ano, Felipe, sem uma hora de atraso de salário. É tudo tudo que é religiosamente combinado com os caras. E a gente já passou por troca de gestão, a gente passou por uma venda, hoje a gente faz parte de um conglomerado. Passando por uma pandemia. Passando por uma pandemia. E os caras foram sempre extremamente corretos, profissionais e humanos com a gente. Então, eu quero retribuir com a minha voz, com o meu som. Eu acho que a maior virtude de um ser humano é a gratidão. Quer dizer, porque ser honesto, isso não é virtude, é obrigação, né? Ser honesto, ser digno, é obrigação. Tem muito pouca gente nesse país que é honesto e digno, mas eu garanto uma coisa, eu durmo 8 horas por noite sem problema nenhum. Isso sem nenhum tipo de problema. Eu nunca prejudiquei ninguém. Aliás, André Henning, o Jorge Igor é um mentiroso, quanto mais. Porque ele deu uma entrevista dizendo que eu fui um dos melhores chefes que ele teve. Isso é um mentiroso. Disparado. Assim, olha,
As maiores broncas que eu tomei na minha vida foram do Felipe Cardoso, mas todas nunca tomou muito bronca. construtivas. Todas muito construtivas. Era um cara extremamente exigente. A gente saía muito feliz quando as coisas davam certo no programa, no momento esportivo, que ele tratava como um filho. Quando ele não estava lá, a gente tinha que cuidar ainda melhor. Era uma emissora de rádio, André, em que o programa era mais importante que as transmissões esportivas. O programa tinha mais audiência do que os jogos. Sem dúvida. E a gente fazia muitos jogos opcionais, né, Igor? Para fugir da Globo. A gente fazia muito jogo do Botafogo, por exemplo. Né? Isso. Para quem não é do Rio, né, geralmente as principais rádios vão do jogo do Flamengo, que exatamente. Ou o Vasco. Pelos institutos de pesquisa, metade da torcida carioca é do Flamengo. E a outra metade está dividida entre os três, com o Vasco numa parcela maior, Botafogo e Fluminense com uma parcela menor. Então as rádios olham para isso na hora de decidir os jogos que vão fazer. As grandonas vão sempre de Flamengo ou de Vasco. E as outras rádios tentam pegar o público que é menor, segundo as pesquisas, de Botafogo e Fluminense, era o que a gente fazia. E com sucesso, né, Felipe? E eu lembro que você criou o slogan lá, né? A rádio que mais prestigia o Botafogo. E o botafoguense falava da Rádio Brasil com um carinho danado, porque a gente estava sempre lá. Olha, eu acho que meu momento de maior criatividade na carreira... Não, na carreira não, porque... Foi o Futebol de Verdade que eu apresentei ao lado do Zico e do Juninho na Rádio Globo. Isso é um Rádio Globo, inesquecível para mim. Muito legal. Aliás, a Rádio Globo até hoje não explicou por que não renovou o contrato dos dois. Eu não sei até hoje por que não renovou. Mas, enfim, isso já passou. Eu criei uma vez um slogan que deixava o pessoal da Globo e da Tupi irritadíssimo. Porque o nosso programa ele tinha 50 minutos, André, apenas no início. Depois passou para uma hora e depois para 2 horas. E eu criei o seguinte slogan: em 50 minutos, o que ninguém consegue fazer em 2 horas. Lembra disso? E o programa deles tinha 2 horas de duração. Então, eles ficavam irritadinhos. Mas o programa era bom mesmo. Desculpa, o programa era bom. Muito. Olha, para encerrar com vocês, todo mundo tem compromisso. Eu estou muito feliz de ter entrevistado. Queria fazer em dupla mesmo. Queria fazer com vocês dois juntos. E um dia vou fazer separado também. André, não precisa dizer nome, nada disso. Você gostaria de uma terceira via ou não necessariamente? Sim. Acho necessário para o Brasil. Acho que o Brasil... 5 minutos, tá? O Brasil vai continuar polarizado. É evidente que, se for essa polarização, eu tenho um lado. Ele é muito claro. Ele é o lado contrário do Bolsonaro. Mas eu acho que vai continuar dividido o país, vai continuar com essa polaridade que é ruim. Então, eu gostaria, sim, de uma terceira via. Mas, serei também bem sincero, não estou conseguindo enxergar, não. Eu queria que fosse a Simone Tebet. Eu adoro ela, mas, enfim. Bom, excelente você, Jorginho? Eu adoraria. Eu acho que é urgente. Eu acho que o Brasil precisa. Eu acho difícil haver futuro com o Bolsonaro reeleito ou com o Lula voltando, com todo o pacote que o PT trouxe para o Brasil. Eu acho que, se a gente olhar para o lado da esquerda com o Ciro Gomes, se a gente olhar para o lado da direita com Moro ou qualquer outro nome, Amoedo, enfim, com críticas que você possa ter a todos eles, mas eles podem, talvez, trazer algo diferente para o debate, eles podem talvez fazer a gente sair dessa polarização burra, do ódio, da defesa de ditaduras, de uma série de coisas que a gente viu que o Bolsonaro prometeu e não cumpriu, de um combate à corrupção que não existiu, que foi uma grande balela, que foi uma grande mentira. E essa onda de ódio, de acirramento de ódio, ela começa lá atrás com o PT e quando o Bolsonaro chega ao poder prometendo acabar com isso, ele só coloca mais gasolina na fogueira. Eles se alimentam, eles precisam disso. E o Brasil não precisa de nenhum dos dois. Acho que será uma tragédia Bolsonaro reeleito ou Lula de volta. Eu torço todos os dias para que isso não aconteça. Tomara que não aconteça. Olha, eu queria agradecer demais a vocês que fazem tão bem a Liga dos Campeões. Eu fiquei impressionado com o chute do Rafinha no jogo do Liverpool ontem. Que golaço, hein? Ele parecia que estava fatiando a bola, não foi? Foi um Thiago Alcântara. Do Thiago. Ah, Thiago, eu falei Rafinha, né? Thiago Alcântara, desculpa. É da família. É da família, pois é. Que maravilhoso. Marcelo Correge, exagerado como sempre, meu amigo Correge, foi um chute parecido com o gol do Nelinho contra a Itália em 78. Ele estava maravilhado com o gol do Thiago Alcântara.
André Henning, uma honra. Jorge Igor, outra honra. Espero contar com vocês sempre. Podem ter certeza. Pode passar no SBT, pode ser no raio que parta, mas Liga dos Campeões, eu, Felipe Cardoso, sou TNT Futebol Clube. Valeu? Poxa vida. Boa, obrigado. Abração, Felipe. Bom matar a saudade, Felipe. Muito bom te rever. Obrigado.